Sejam bem-vindas! Eu sou Andrinéia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. E vamos para mais uma aula do curso de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. Mas antes, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem e comentarem esse vídeo, para que mais mulheres tenham acesso a essa informação. O tema de hoje é de extrema importância e pouco falado no Brasil. E quem vai falar sobre ele é a doutora, ela é advogada, doutora Cláudia Patrícia Luna. Ela vai falar sobre casamento infantil. Vocês não podem perder. Eu desejo a todas vocês uma ótima aula. E parabenizar por esse projeto que tem causado uma expressiva transformação nas vidas das mulheres. Então, hoje, o tema que nós vamos abordar na nossa aula é o casamento infantil, o silêncio cúmplice da sociedade. Então, em primeiro lugar, seria importante que a gente pensasse um pouco sobre o que é o casamento infantil. Quando a gente pensa um pouco sobre o conceito, a primeira ideia que vem na nossa mente são aquelas crianças que se casam com pessoas adultas, principalmente meninas, e isso acontece, não é, de acordo com o que a gente sabe ou imagina, em países como países do Oriente Médio, alguns países africanos, alguns países da Ásia, né? Só que não. Essa realidade do casamento infantil está muito mais próxima do que a gente imagina e não é algo que está fora do nosso contexto e da nossa realidade brasileira. Acontece cada vez mais essa prática de casamento infantil aqui, dentre as crianças do nosso país. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o que é essa ideia, o que seria esse casamento infantil, né? Então, o casamento infantil é definido como uma união em que pelo menos uma das pessoas, um desses cônjuges, é menor de idade. Então, a gente pensa em criança, mas a gente precisa pensar em criança e adolescente, não é? Então, é também importante a gente destacar aqui que tanto os meninos como as meninas são afetados por essa prática, ainda que seja mais significativo o número de meninas casadas com homens adultos. Mais uma vez, a gente precisa observar a perspectiva de gênero nessa situação em que as meninas, não é, são mais afetadas por essa dinâmica, por essa realidade perversa do casamento infantil. Não é? Então, o casamento entre crianças ou entre uma criança e um adulto acontece praticamente em todo o mundo. Então, para além desses lugares que eu citei no mundo, né, em alguns continentes, alguns países do continente africano, alguns países do Oriente Médio, alguns países da Índia, não é? Alguns lugares da Índia, alguns lugares também da Ásia, não é? Acontece praticamente em todo o mundo. E o que acontece? Aqui no Brasil, as leis nacionais proíbem, mas trazem frequentemente exceções a essa proibição. Né? Então, é muito importante que a gente também observe isso e que a gente conheça alguns dados sobre essa realidade. Né? Alguns dados sobre casamento infantil, a gente vai aqui saber um pouco, não é? Quantas meninas se casam no mundo? Quando a gente fala em casamento, é importante que a gente quebre um pouco essa ideia de casamento enquanto união formal. O casamento infantil acontece muitas vezes através de uniões informais, ditas, entre aspas, consensuais, entre pessoas adultas e menores de idade. Só que não há que se falar em consensualidade quando nós estamos tratando aqui de crianças ou adolescentes. Não é? Então, pensando um pouco, mais uma vez, observando essa dimensão de gênero, quando a gente se debruça, quando a gente observa a dinâmica do casamento infantil no mundo, é importante nós termos acesso a essa estatística que consta dos dados das Girls Not Brides, ou seja, que as crianças não casam, não são noivas, que é uma organização não governamental que atua especificamente
trabalhando, né, combatendo e prevenindo, desenvolvendo práticas de prevenção e combate ao casamento infantil. Então, de acordo com essa ONG, nós apresentamos aqui os dados de crianças, de quantas crianças que se casam no mundo, na verdade, quantas meninas, né? Então, nós temos aí uma a cada 2 segundos, né? Uma menina a cada 2 segundos se casa no Brasil. São 23 meninas por minuto, 12 milhões de meninas por ano. Se não houver mudanças nos números, em 2050, serão 1 bilhão e 200 milhões de meninas casadas no mundo. Isso significa dizer que quando nós temos meninas que se casam muito cedo, isso se traduz num impacto na qualidade de vida, isso se traduz também no impacto, no reflexo, a etapas que deixaram de ser vividas por essa menina, que perdeu a sua etapa de infância, a sua etapa de adolescência, há graves problemas e repercussões na sua saúde física e mental, uma vez que o seu desenvolvimento psíquico, emocional e fisiológico está incompleto. É importante nós tratarmos aqui do perigo ou dos perigos e dos danos causados às meninas na sua saúde física, na sua saúde ginecológica, uma vez que, considerando que o seu desenvolvimento ainda está incompleto, não é raro que essas meninas, quando engravidem precocemente em virtude dessas uniões, né, dessas uniões maritais, que a gente chama aqui de casamento, mas é melhor chamar de uniões maritais, elas podem ter desde ruptura de útero até casos em que há graves sérios índices de mortalidade morbimaterna, ou seja, muitas meninas morrem no parto em decorrência dessa gravidez precoce e do parto também. Não é? Então, se essas mudanças não acontecerem, nós observamos aí uma grave e drástica situação de perigo e de reflexo negativo nas vidas dessas meninas que se casam nessas situações que ainda são situações naturalizadas em todo o mundo. E aqui no Brasil, a gente precisa ter um olhar mais atento, porque quando se fala em casamento infantil, como eu trouxe no início da nossa aula, a gente sempre pensa que essa realidade está muito distante de nós. Então, falar em casamento infantil nos traz a ideia de ver aquela noivinha, aquela menininha vestida de noiva, casando com um homem adulto ou muito mais velho, e isso invisibiliza a realidade dessas uniões maritais que não acontecem dessa forma, desse modo formalizado enquanto casamento, porque a nossa lei civil não permite. Mas isso acaba por invisibilizar e acaba, sobretudo, por nos trazer, tirar o foco dessa realidade que é cada vez mais alarmante entre as meninas do nosso país. Tá? Então, o que a gente precisa entender em relação às perdas, não é? O que perdem as meninas com o casamento infantil. O casamento infantil nega às meninas o direito à saúde, porque as meninas casadas ou as que estão convivendo nessas uniões maritais, eu prefiro essa terminologia, esse termo, elas são pressionadas a engravidarem, trazendo risco para a saúde delas, como eu já havia dito aqui anteriormente. Elas perdem o direito à integridade, ou seja, as meninas casadas têm mais chances de serem vítimas de violência física, sexual e psicológica durante as suas vidas. Ou seja, elas, como não são vistas como sujeitos de direitos, elas são cada vez mais aproximadas a bonecas ou a coisas
ou a extensão da propriedade da pessoa que com ela se casa, as meninas elas estão mais propensas, elas estão mais expostas a várias espécies de violência, notadamente essas aqui relatadas, né? A violência física, sexual e psicológica. Né? Então, há uma afetação, o impacto, a integridade dessas meninas. E elas perdem também o que mais com essas uniões maritais ou com o casamento infantil. As meninas casadas, elas não escolhem com quem elas querem casar. Além do que, os seus companheiros ou maridos raramente se importam com as suas vontades. Não é? Então, por isso que essas meninas, por vezes, são mantidas em cárcere privado, elas não têm o direito de estar junto a grupos sociais de pessoas que estejam na mesma faixa etária que elas vivem uma vida de isolamento promovida por aquelas pessoas que com elas se casam, ou seja, o cônjuge, não é? O parceiro, o marido, o noivo, o companheiro, passa a ser o dono, aquele que é proprietário da vida e da vontade daquela menina, daquela adolescente. Né? E aí, outra coisa também muito importante é que é em relação ao impacto à educação. Porque muitas vezes, ou na sua grande esmagadora maioria, depois que essas meninas se casam, elas normalmente abandonam a escola. É por isso que, quando a gente olha os mapas de evasão, de índices de evasão escolar em algumas cidades, em alguns municípios, e por isso que eu trago esse tema, porque ele é importantíssimo quando nós pensamos em políticas públicas para a infância e para a adolescência, quando nós pensamos em políticas públicas para as mulheres nas suas mais diferentes etapas de suas vidas, a gente precisa pensar no direito das meninas e das adolescentes, porque muitas vezes é uma situação que se torna invisibilizada no formato das políticas públicas que são pensadas e até implementadas para a população. Não é? Então, quando a gente observa um mapa das secretarias municipais, estaduais ou até nacional da educação, nós observamos os grandes índices de evasão escolar, ou seja, de abandono da escola, justamente por meninas nessa faixa etária que pode ir dos 12 aos 17 anos, ou até dos 8 aos 17 anos, porque é justamente nessa fase que acontecem os chamados casamentos infantis. E aí eu também quero colocar mais uma situação, né? Para além da questão do impacto à educação e dessa falta de cuidado e de assistência dos seus parceiros em relação a essas meninas, uma outra circunstância que também pode afastá-las desses círculos sociais, principalmente do círculo social da educação, é a ausência do direito a ter uma dignidade menstrual, uma dignidade íntima. Muitas vezes essas meninas elas não têm acesso ao absorvente, não é? Ao absorvente íntimo, não é? Então, isso faz também com que elas se afastem desse acesso à escola, para além da situação de vulnerabilidade a que são expostas por conta da pobreza, dessa situação de negação de direitos e de acesso a direitos básicos, não é? Nós temos também como uma das formas de afastamento dessas meninas que estão nesse contexto de casamento infantil, a falta ou a ausência de ter acesso a uma dignidade menstrual, onde elas poderiam ter direito ao absorvente íntimo, não é? O acesso ao absorvente, para que pudessem também acessar essa escola. Então, existem vários fatores, até porque nós precisamos pensar que a grande maioria, a grande esmagadora dessas meninas, não é? Quando nós falamos meninas, a gente precisa pensar em meninas, adolescentes menores de 18 anos, essas meninas, elas, na sua grande maioria, elas estão
em situações de vulnerabilidade causadas pela extrema pobreza. Então, por vezes, o casamento, essas uniões, acabam por ser a porta de acesso, de ter a esperança, de acreditar, de ter a esperança numa vida melhor, numa vida onde haja um corte ou uma saída desse contexto de grave vulnerabilidade, de extrema miserabilidade e pobreza. Então, alguns dados aqui sobre o casamento infantil no mundo, não é? A Nicarágua e a República Dominicana têm 41% de mulheres que se casaram antes dos 18 anos. O Brasil e o México estão entre os países com o maior número absoluto de mulheres que se casaram antes dos 15 anos. Mais uma vez, quando a gente fala em casamento, vamos pensar em uniões informais, tá? Sem que haja a documentação, porque nós sabemos que no Brasil, de acordo com a nossa lei, nosso Código Civil, há uma proibição de casamento antes dos 18 anos. Não há mais essa possibilidade de se casar antes dos 18 anos, então, porque a nossa lei civil não permite. Então, dessa forma, é importante a gente dizer aqui que o Brasil é o 4º país no mundo com o número de mulheres que se casou antes dos 15 anos de idade. No mundo todo, o Brasil é o 4º onde se registram casamentos infantis. Então, esses dados da América Latina contrastam com a ideia de que o casamento infantil é algo associado a outras culturas ou a outras religiões. Então, isso quebra aquela ideia de que isso acontece em outros países e não acontece aqui na nossa realidade, não acontece conosco. Então, eu quero trabalhar aqui novamente, mostrando a vocês dados sobre o casamento infantil. 1 em cada 3 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 18 anos. Por que é importante nós analisarmos esse dado com mais atenção? 1 em cada 3 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 18 anos. Mais uma vez, países onde há contextos de sérias desigualdades estruturais, principalmente desigualdades socioeconômicas causadas pela combinação de machismo, racismo, sexismo e pobreza, são aqueles países onde nós verificaremos uma maior incidência do casamento infantil. Então, todo ano no mundo, 12 milhões de meninas se casam antes de completar 18 anos, não é? Então, 1 em cada 9 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 15 anos. Isso significa dizer que as meninas na fase da segunda infância e adolescência são aquelas que são os alvos preferenciais, são aquelas que estão mais expostas a essa prática do casamento infantil. Então, o Brasil é o 4º país do mundo em números absolutos de casamento infantil. O que nós observamos aqui, considerando esses números, é o quanto há uma naturalização dessa prática, inclusive sendo algo extremamente aceitável na nossa cultura, a ponto da gente não perceber. Se nós observarmos o quanto as meninas são, desde pequenas, hipersexualizadas, consideradas instrumentos ou objetos sexuais, se nós observarmos, por exemplo, a nossa cultura musical, que está a todo tempo fazendo uma referência, eu vou pegar as novinhas, é a novinha, é sobre exatamente isso que nós estamos falando. Ou seja, quando nós temos uma cultura que entende que é natural pegar a novinha, a menina é objeto de desejo, ela é naturalmente cultuada como aquela que pode ser objeto de desejo sexual, é sobre isso que nós estamos falando quando a gente se refere ao casamento infantil e o quanto observarmos essa prática da dimensão dessa realidade, não é? Desnaturalizando, tirando esse véu da invisibilidade, é importante para nós, sobretudo que somos mulheres e sobretudo para nós que somos promotoras legais populares. O quanto isso
aumenta e amplia a nossa percepção sobre uma das graves violações de direitos que incidem, que acontecem com mulheres e meninas no mundo e, ao mesmo tempo, acontece com mulheres e meninas no nosso país, que acontece no nosso estado, que acontece no nosso município, pode acontecer no nosso bairro, na nossa rua, ou até mesmo nas nossas casas, ou nas casas, ou nas famílias de pessoas que nós conhecemos. Não é? Então, isso é algo extremamente grave. Não é? Então, por que o casamento infantil é um perigo? Porque, como nós já mencionamos aqui, a vulnerabilidade social é uma das principais causas do casamento infantil. A vulnerabilidade social / econômica também. Então, em todas as regiões do globo, não é? Ou seja, em todas as regiões do mundo, foi constatado que o número de crianças que se casam é maior quanto menor for a renda da família. Por isso que há uma combinação perversa entre a vulnerabilidade social e econômica. Ou seja, nas comunidades, nas localidades em que há o registro de maior vulnerabilidade, de maior contexto de pobreza, é justamente nessas localidades em que o número de crianças, em especial meninas principalmente, serão alvos dessa prática violenta do casamento infantil. Então, vejam, dessa forma, a pobreza ela pode ser considerada como uma das causas do casamento infantil, mas, de igual modo, é uma das consequências também. Então, é importante uma outra abordagem do casamento infantil, pensando o quanto o casamento infantil ele pode ser considerado também, quando nós pensamos em quem essa prática afeta, que são as meninas, como uma grave violação aos direitos humanos das meninas, de crianças e adolescentes, em especial das meninas. E nós não podemos deixar de fazer uma abordagem específica aqui, quando nós pensamos no casamento infantil, no contexto da Covid-19, da pandemia da Covid-19. O quanto houve um aumento do casamento infantil, ou seja, dessa prática de se apropriar dos corpos infantis e de adolescentes, não é? Para, uma vez que, com a Covid-19, para além do aumento do contexto de pobreza e de miserabilidade das famílias brasileiras, também há uma combinação perversa do aumento de outra pandemia que caminhou no mesmo compasso, no mesmo ritmo que a Covid-19, que foi a pandemia da violência de gênero. Quando nós falamos em violência de gênero, a gente precisa entender como esse olhar da violência impacta de maneira diferente mulheres e homens, pensando nas perspectivas interseccionais, ou seja, como afetam as mulheres, quando essas mulheres são mulheres pobres, quando essas mulheres são mulheres negras, quando essas mulheres são mulheres com ou sem deficiência, são migrantes, refugiadas, LGBT, LGBTQIA+. Então, nós não podemos deixar de considerar aqui como, nessa situação que se consolida como a maior crise sanitária, ou seja, crise no setor da saúde, mas que também é considerada a maior crise humanitária que esse planeta já sofreu. Então, vamos imaginar os impactos econômicos trazidos pela Covid-19, onde aconteceram perdas de emprego, perda de poder econômico, maior empobrecimento, crianças em casa por conta de creches fechadas, de escolas fechadas, o quanto essa prática de apropriação dos corpos de meninas foi uma constante nesse período de Covid-19. Uma outra coisa que é importante também nós assinalarmos quando a gente fala de casamento infantil são os casos de servidão na infância,
ou seja, aqueles casos que estão associados à exploração do trabalho infanto-juvenil de meninas que são muito pequenas, retiradas das suas cidades do interior, que são cidades muito pobres, não é? Porque vivem já em contexto de extrema vulnerabilidade social e econômica e são trazidas por pessoas que se dizem suas madrinhas, seus padrinhos, pessoas que nutrem uma relação de confiança com as suas famílias de origem, e essas meninas são levadas para os grandes centros ou para outros lugares, e lá essas meninas, para além de serem submetidas à prática da exploração do trabalho infanto-juvenil doméstico, que elas são levadas para essas casas, não é? Sob a alegação de que de que frequentarão escolas, de que terão uma vida melhor, de que terão uma infância mais feliz e não uma infância miserável como aquela que poderia ter vivido junto à sua família e, por vezes, nessa esperança de que essas meninas têm uma vida melhor, elas são entregues a essas famílias, e essas famílias, em lugar de manter essas meninas numa escola ou fazer com que essas meninas tenham o direito a desfrutar a sua infância, sujeitam essas meninas à exploração do trabalho doméstico, ou seja, essas meninas limpam, fazem faxina, cozinham, por vezes são babás, cuidam de crianças menores ou até da sua própria idade ou até um pouco maiores do que elas, e essas meninas, para além de toda a exploração do trabalho a que estão sujeitas, também estão expostas a abusos e exploração sexual dos seus corpos. Então, esse tema, ele mostra para nós uma série de dimensões que podem acontecer e que, infelizmente, atravessam, estão presentes nas vidas das meninas brasileiras e que não acontece apenas em realidades fora do nosso país ou no contexto internacional. Acontecem em contextos muito próximos, como nas nossas cidades, principalmente quando nós pensamos em comunidades ou contextos ou localidades no nosso município que são extremamente afetados pelos graves contextos de pobreza e não acesso aos chamados direitos básicos e fundamentais. Então, é preciso, mais do que nunca, entender que o casamento infantil, ele rouba a infância e a vida de meninas e adolescentes no Brasil. O casamento infantil, pelo fato dele ser referenciado como casamento, ele torna invisível essa prática que é considerada uma das mais graves violações aos direitos de meninas e adolescentes do mundo, e não é diferente aqui no nosso país. Então, é também importante nós observarmos como as meninas têm sido tratadas e educadas nos nossos contextos familiares, nos contextos das escolas também. As meninas precisam ser educadas para serem protagonistas das suas histórias, para que possam entender que elas já têm um empoderamento que precisa ser desenvolvido, precisa ser reconhecido e potencializado enquanto valor. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, e cabe a cada um de nós, enquanto promotoras legais populares, estarmos atentas a essa que, como aqui nós já mencionamos, é também considerada uma das graves e maiores violações aos direitos humanos de mulheres que, na etapa inicial de suas vidas, podem ter as suas infâncias ou adolescências roubadas com reflexos na sua vida futura por conta dessa prática que ainda é naturalizada e, infelizmente, legitimada pelas culturas desses países que ainda são países que entendem que as mulheres, mesmo que estejam na faixa etária da infância ou da adolescência, são ainda consideradas enquanto seus corpos, enquanto propriedades que podem ser apossadas, podem ser objeto de apossamento, de encarceramento ou de
propriedade de adultos que com elas resolvem manter essa união marital que é conhecida como casamento infantil. Então, concluo aqui para vocês essa aula e deixo essas reflexões para que nós possamos aprimorar os nossos olhares enquanto cidadãs, enquanto promotoras legais que somos, e levar essa informação qualificada às pessoas que estão aos nossos entornos, nos círculos em que frequentamos, sejam nas escolas, no setor da saúde, nas igrejas, enfim, nas nossas famílias, onde quer que possamos estar. Então, agradeço essa oportunidade de partilhar esse tema que me é tão caro, considerando aí os estudos que venho desenvolvendo na área de gênero e violências. Muito obrigada.